Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar o comparativo entre um financiamento imobiliário e um consórcio. E a ideia aqui do vídeo é trazer tudo o que você precisa saber para que você tome a decisão de o que é melhor com base na sua necessidade e no seu perfil. Vou mostrar durante o vídeo que essa escolha de qual produto é melhor, ela tem mais relação com você do que com o produto em si. E se você está gostando desse tipo de conteúdo, eu compartilho aqui no YouTube as dúvidas dos meus clientes, se inscreve aqui nesse canal que assim esse conteúdo chega a mais pessoas. Então bora lá, vou compartilhar a minha planilha aqui e vamos entender esse assunto. Aqui até para a gente alinhar as expectativas, financiamento e consórcio não são investimentos, é um crédito, tá? Crédito é crédito. O que é investimento é o que você faz com a compra do imóvel, tá? E dentro dessa parte de investimentos da pessoa física, o imóvel, ele é um investimento que pode trazer no futuro tranquilidade, então você tem uma moradia própria no futuro, você não tem essa despesa com moradia, e renda passiva, né? Você tem vários imóveis que te trazem uma renda de aluguel. E o financiamento e o consórcio é uma forma de você adquirir os imóveis através de uma alavancagem do crédito. Então, é um produto de crédito. Dentro dos produtos de crédito, a gente tem o financiamento no modo price, no modo saque, a gente vai abordar isso daí, e o consórcio. E por que que eu digo que cada pessoa tem que entender o que é bom para ela, porque o produto em si, o resultado financeiro de um ou outro produto, às vezes esse produto sai mais barato, mas não cabe no bolso de uma pessoa. Cada pessoa tem sua necessidade, o seu desejo e a sua capacidade de pagamento, né? A sua capacidade financeira. E aí eu vou fazer um ponto aqui, eu vou comparar financiamento com consórcio, mas eu entendo que essa comparação ela só cabe em uma das situações. Para a pessoa decidir comprar um imóvel através do consórcio, ela precisa necessariamente ter 50% de valor de entrada daquele imóvel, de 40%, 45% a 50%, para que ela seja contemplada no curto prazo e compre o imóvel. O consórcio ele não consegue te prometer uma contemplação, mas você consegue ver o histórico do grupo. Então você vê o histórico, vê quantas pessoas estão sendo contempladas, qual que é o lance que você precisa dar para ser contemplado. E aí você vai ter essa carta ali contemplada. Então eu vou pegar nessa situação, a pessoa tem 50% do valor do imóvel para dar de entrada, então qual comparação que ela vai fazer? Se a pessoa não tem 50% do valor para comprar o imóvel, ela tem 20%, 30%, obviamente ela precisa ir pelo financiamento. Existem outras estratégias para a utilização do consórcio, carta embutida, lance embutido, mas isso daí vai muito em linha com a parte de você entrar num sorteio ali e não necessariamente depende 100% de você. Então, por isso que eu estou considerando você ter 50% para viabilizar o consórcio ali, a gente conseguir fazer essa comparação. E aí, só para a gente até resumir essa parte, cada pessoa tem sua necessidade, desejo e capacidade. Então, algumas pessoas vão conseguir criar a reserva. Então, pô, se eu consigo poupar todo mês, eu vou poupar todo mês até eu ter 20% de um valor de entrada e comprar o meu imóvel. Tem disciplina. Outras pessoas não têm essa disciplina de poupar. Então, se você não tem a disciplina de poupar, talvez o consórcio faça sentido no ponto de, pô, você vai ter um boleto para você pagar e atingir um objetivo que é comprar o imóvel. Porque o consórcio ele te traz uma disciplina e um objetivo, né? Então, quando você tem o objetivo de comprar um imóvel, por exemplo, qual ação que você está fazendo? Quem consegue poupar dinheiro está poupando todos os meses, criando uma reserva, vai atingir ali 20, 30% de entrada e vai financiar um imóvel. Quem não tem essa disciplina de poupar, pode ser que o consórcio seja uma alternativa para que ela foque naquele objetivo e atinja o objetivo. Quem já tem uma certa quantia de dinheiro guardada e deseja adquirir um imóvel, ele tem ali os 50%, ele pode fazer essa conta, que é o que a gente vai mostrar aqui no vídeo. Bora aqui para o comparativo. Aqui na planilha, já tem os dados preenchidos aqui para facilitar nosso entendimento, mas aqui eu estou pegando um imóvel de 400 mil, então no consórcio você precisa de 50% de entrada, então seria 200 mil. Um imóvel de 400 mil, eu dei 200 mil de entrada, vai financiar 200 mil em 240 meses, que é o menor prazo ali que normalmente os bancos fazem, tá? Mas você pode conseguir lá uma linha de 360 ou 420 meses. Eu vou considerar aqui 240, seria o prazo mais apertado. Para nem todo mundo irá conseguir financiar em 240 meses. Algumas pessoas vão financiar em 360, em 420 meses. A princípio, eu vou comparar com 240 meses, uma taxa de 13%, que é a taxa média hoje. Na tabela Price, né, você financiando 200 mil, 240 meses, 13% ao ano,
Sua parcela vai ser de 2.235. Desses 2.235, 2.000 é os juros que você está pagando. O que é esse juros? É esse 13% em cima dos 200 mil ao mês, né? 1% aqui em cima dos 200 mil, vai ser esses 2.040. Amortização, 195, essa é a sua parcela. Ao longo dos 240 meses, você vai ter pago 534 mil. Tabela Price. Se você optar pela tabela saque, a sua parcela ela vai ser maior. Os juros é o mesmo, tá vendo? Ó, 2040 aqui, 2040 aqui é o mesmo, porque os juros é em cima do saldo devedor. Os juros é o mesmo, só que na saque você amortiza mais no começo. Então você está amortizando aqui 833, tá? Então a sua parcela é um pouco maior. Obviamente que se você amortizou 833 aqui, seu saldo devedor no mês seguinte é menor do que na tabela Price, né? Seu saldo devedor ele cai muito pouco, ele caiu 195 apenas. Então, na tabela saque, você vai pagar ao longo de todo o período, sem nenhuma amortização extra, 445. E aí as pessoas entendem que talvez a tabela saque é melhor. Mas não é, porque aqui você está pagando mais. Você está amortizando mais ao longo do tempo. Se você amortizar exatamente a diferença aqui na Price, você vai ter exatamente o mesmo resultado. É exatamente o mesmo resultado a tabela Price e a tabela saque. Então, qual que é a ponto de decisão do investidor do imóvel quando ele vai optar por essas duas tabelas aqui? É quanto ele está disposto a pagar ali no momento da aquisição do imóvel, tá? Então, a gente sabe que no momento da aquisição do imóvel é o momento onde a pessoa deu uma reserva, vai apertar financeiramente, aqui ela paga uma parcela de 2.235 e aqui ela paga uma parcela maior de 2.873, de 2.873 aqui, tá? Então, esse vai ser o racional. Qual parcela que eu vou desejar pagar ali e eu vou escolher entre esses dois. Vamos aqui para o consórcio. Então, no consórcio, fiz aqui uma simulação pegando 400 mil, valor do imóvel, taxa de administração 22%, taxa de reserva 3%, um prazo de 200 meses, que é o prazo que eu encontrei aqui apropriado ali para o consórcio, então está bem próximo lá do prazo. Estou considerando um INCC aqui, um IPCA, seja o que for a correção de 6%, um lance de 50%, uma contemplação até o sexto mês. Então, a gente não consegue prometer uma contemplação num consórcio, mas você, olhando o histórico do grupo, estou entrando num grupo que está contemplando 40 pessoas mês, lance médio é esse, se eu der esse lance, eu vou ter chance de ser contemplado. É isso que você precisa saber antes de comprar um consórcio. E aqui, a sua parcela vai ser de 2.500 até a contemplação. Quando contemplou o crédito aqui, né, o seu saldo devedor ele diminui, depois já mostra ali um pouco do saldo devedor, a parcela cai para 1.400. Então aqui, uma parcela de 2.500 ou de 1.400 após a contemplação. No saque, uma parcela de 2.800 e no Price, uma parcela de 2.235. Aqui no consórcio, quando você terminar de pagar o consórcio aqui nos 200 meses, se você demorar os 200 meses para quitar esse consórcio, amortizar todo esse saldo devedor, você vai ter pago 688. E aí, numa conclusão mais simples aqui, né, olhando para esses números, poxa, o consórcio saiu bem mais caro, justamente pelo INCC, que muita gente aqui não fala para você, né? Se eu tirar o INCC, esqueci de falar para o cliente lá que não tem INCC. Você vai pagar 500 mil no consórcio, e aí você vai pagar 445, ainda assim a saque está melhor, e vai pagar 500 mil aqui na Price. Mas a gente precisa embutir aqui o INCC, que é a correção média aqui ao longo desse tempo. Mas aqui a gente está vendo se a pessoa levar todo esse planejamento até o fim do planejamento. Mas a gente tem um dado muito importante dos bancos, que a média de quitação de um financiamento imobiliário, de uma compra imobiliária, ela está em 15 anos. Então, 95% dos contratos são quitados em 15 anos. O que é isso? Ou a pessoa amortiza todo o saldo devedor, começou a ganhar mais dinheiro, ganhou premiação, bônus, amortizou o saldo devedor, ou ela simplesmente vende esse imóvel para trocar em outro, então ela encerra esse contrato. Tá? E isso é bem importante a gente entender, e eu vou mostrar isso aqui agora. Uma outra situação, se a gente tem duas situações que a gente compra um imóvel. Às vezes a gente está comprando um imóvel para morar nesse imóvel. Então, comprou um imóvel para morar. Aqui eu estou pagando uma parcela de 2.235, que eu estou pagando uma parcela de 2.800, e lá no consórcio vou pagar uma parcela de 2.500 depois de 1.400. Estou morando no imóvel. Qual parcela que eu quero pagar ali no começo do financiamento, né? Da compra? Você tem que avaliar isso. E se você está comprando um imóvel
para aluguel, vou comprar esse imóvel para deixar de aluguel. Qual que seria mais vantagem, né? Ao longo desses 5, 10, 15 anos, que é o tempo médio onde você vai ficar com esse imóvel. Então, vamos dar uma analisada aqui e depois eu trago um resumo. Na tabela saque, se você comprou imóvel para morar, você vai pagar aqui nos primeiros, vamos pegar aqui, 24 meses, 53 mil. Se você decide comprar esse imóvel para alugar ele na tabela Price, eu coloquei um aluguel aqui de 0,4, tá? Depois vou deixar essa planilha na descrição, você pode baixar a planilha, simular a sua situação. Também vou deixar um link para você agendar aqui uma aula comigo, pessoal, a gente no Zoom, e aí eu te explico com mais detalhes, quem sabe a gente simula alguma coisa para você também. Se eu pego esse imóvel de 400 mil e alugo ele a uma taxa de 0,4, aqui eu tenho uma renda de 1.600. Ou seja, estou pagando 2.200, renda de 1.600, me sobram 6.635, tá? O que eu estou falando, gente, é só um exemplo. Se a gente conseguir alugar no primeiro mês, deixar tudo certo, o exemplo é igual para tudo aqui, para Price, para SAC e para o consórcio. Então, se a gente está pensando em aluguel, no primeiros 24 meses aqui, os primeiros 2 anos, vai sair do seu bolso 14 mil nesse negócio. Saiu os 200 de entrada, mais 14 mil apenas. Você tem um imóvel ali. Vamos entender aqui na saque, essa mesma lógica. Comprei para morar. Então, aqui, um pagamento aqui nos primeiros 24 meses, estou pagando 66 mil. Lá era 50 e pouco. Se eu estou comprando para alugar, quanto que está saindo do meu bolso aqui nos 24 meses? 27 mil. Lá saiu 14 mil do meu bolso. Tá? Lá saiu mais. Então, aqui saiu 27 mil do meu bolso, lá saiu 14. E no consórcio, eu estou comprando esse imóvel, pegando aqui as 24 primeiras parcelas, eu tenho aqui que eu paguei 42 mil nas primeiras 24 parcelas. Poxa, aqui então, se eu fosse morar, paguei 42 mil. E se eu fosse alugar, quanto que eu paguei aqui nas primeiras 24 parcelas? 2.249. Por quê? Porque aqui essa parcela diminui muito no começo. Então, se eu estou fazendo um investimento e estou pensando nesse curto prazo, poxa, fiz uma carta, contemplei, comprei um imóvel e aluguei. Saiu do meu bolso os 200 mil de entrada, mais 2.949 aqui ao longo de 2 anos. E o imóvel está lá valorizando, porque o imóvel valoriza ano a ano, tá? Agora eu vou trazer uma tabela aqui de resumo para a gente entender isso. Com 5, com 10 e com 15 anos, o que acontece nesse prazo, tá? Porque quando a gente fala em investimentos para o investidor, e a gente pensa em investimento de longo prazo, normalmente o longo prazo do investidor é 5 anos, 10 anos é um longo prazo, 15 anos é um longo prazo, na cabeça do investidor. E, dado esse cenário de pro investidor longo prazo é 15 anos, a gente tem um dado que os contratos são quitados com 15 anos. Com 15 anos, esse imóvel é repassado, ele é vendido para outras aquisições ou ele é quitado. Então, vamos levar isso em consideração, tá? Falando aqui do saldo devedor, que também é um ponto que as pessoas às vezes criticam o consórcio porque ele assusta nesse item. Quando você financia um imóvel de 400 mil, você dá 200 mil de entrada e seu saldo devedor é 200. No consórcio é diferente. Você está pegando uma carta de 400, só que na hora que você assinou o contrato, seu saldo devedor não é mais 400, seu saldo devedor é 500, porque ele soma os 22% de taxa de administração mais os 3% da taxa de reserva. Então, o seu saldo devedor já vai para 500 mil. Então, no primeiro mês, em vez de dever 400 mil, os 200 mil do financiamento, você está devendo 500. E aí, pô, será que é ruim isso? Vamos entender se é ruim, tá? Vamos entender no fluxo de pagamento ao longo do tempo e entender depois para você qual é o teu cenário, qual que é melhor para você. Só para a gente revisar aqui o que a gente falou. Quantidade de parcela no Price 240, saque 240, consórcio 200. Quanto que você vai pagar se você não mexer em nada? 534.445, 688 no consórcio. Primeira parcela, 2.200, 2.800, 2.500. Parcela após um ano ali, na média, Price continua a mesma, o saque diminuiu um pouquinho, o consórcio diminuiu para 1.500. No primeiro ano, quanto que você paga no primeiro ano, que sai do teu bolso no primeiro ano, quando você comprou um imóvel para morar? Saiu 134 mil na Price, na saque saiu 157 mil e no consórcio saiu 105. Então, assim, nos primeiros 5 anos, comprei um imóvel para morar. Os primeiros 5 anos são os anos onde você talvez vai ficar mais apertado por comprar o imóvel, né? E aqui, no consórcio, saiu 105 mil do seu bolso. Na saque, saiu 157. Na Price, saiu 134. E aí, o que é melhor para você? Só você pode decidir isso. Com 10 anos, na Price, saiu do meu bolso 266. Na saque,
284 e no consórcio saiu do seu bolso 238. E no 15º ano, na Price saiu 402, na saque 380 e no consórcio 416. Aí já saiu um pouco mais ali no consórcio. Qual que é o saldo devedor após esses 15 anos? O saldo devedor é de 110 mil na Price, 50 mil na saque, 66 mil no consórcio. E aí, qual que é o ponto aqui? A saque ela tem um saldo devedor muito maior porque você amortiza muito menos na Price. Na saque, o saldo devedor já diminuiu muito porque você está pagando também muito mais. E no consórcio, você está pagando um pouquinho a mais ali porque vai aumentando o percentual que você está pagando. Mas entenda que a decisão de quanto você vai pagar, se você vai pagar uma parcela menor, maior ou mediana, vai de você, da sua capacidade de pagamento. Se você pode pagar, a parcela está R$ 2.235 na Price, se você tem a capacidade de pagar todo mês 3 mil, você pode pagar a parcela e amortizar a sobra até os 3 mil. Mesma coisa na saque, a mesma coisa no consórcio. E se você amortizar igual para todo mundo, esse resultado aqui da saque da Price vai ser exatamente igual e a do consórcio vai ser melhor. Tá? Vai ser um pouco melhor. E aí vamos pegar aqui, se você está comprando um imóvel para alugar ele. Comprou um imóvel para alugar. Primeiros 5 anos, o que, que acontece na Price? Nos primeiros 5 anos, saiu do teu bolso R$25 mil na compra desse imóvel. Você comprou um imóvel, 200 mil de entrada, comprei esse imóvel, voltei para alugar. A partir dali, saiu 25 mil do seu bolso. Na saque, saiu 49. No consórcio, já entrou 2.600. Ou seja, já não está mais saindo dinheiro do teu bolso. Aquilo ali já está meio que se pagando. Após 10 anos de investimento que você fez, na Price saiu do teu bolso 15 mil, na saque saiu do bolso 31 mil e no consórcio entrou no seu bolso 12 mil. Você colocou 200 mil de entrada, você pagou aqui 15 mil na Price ou 31 mil na saque, ou recebeu 12 mil ao longo desse período no consórcio, você pode vender esse imóvel com 15 anos, que tal o saldo devedor com 10 anos? E aqui para 15 anos. 15 anos, na Price, você recebeu 44 mil, na Price, na saque, você recebeu 66 e no consórcio você recebeu 29, recebeu menos aqui. E aí, vamos comparar agora aqui em relação ao que você recebeu, a quanto vale o imóvel e um resultado final, após esses 15 anos. 15 anos, eu estou colocando que o imóvel valorizou de 400 mil para 958. Da onde eu tirei essa informação? Do reajuste da inflação. Então, eu estou estimando que o imóvel vai valorizar próximo à inflação, que é o mesmo índice que eu estou atualizando no consórcio aqui, tá? Para a gente ficar justo. Então, o imóvel vale 958 mil hoje. Então, na saque, aos 15 anos, eu peguei, o imóvel vale 958 mil, quito o saldo devedor, sobrou 892 no meu bolso. Na saque, o imóvel vale 958 mil, mesma coisa. Quito o saldo devedor, que é 50 mil, sobra 975. E no consórcio, quito o saldo devedor aqui, de 66, sobra 922. Bom, beleza. A saque é o melhor resultado aqui? Não sei para você. Porque na saque, como eu falei, nos primeiros anos vai desembolsar um valor bem maior. Você aguenta desembolsar esse valor maior da saque? Ah, eu aguento. Beleza. Esse excedente que você está pagando na saque aqui de amortização, se você pagar igual na Price, o resultado é igual na Price. Exatamente igual. Só que se aqui já está positivo, ó, né? Pagando menos. Se você amortizar esse excedente no consórcio, o resultado vai ser bem melhor aqui também. Então, a decisão aqui é quanto você quer pagar nesse prazo de 5, 10 ou 15 anos. Qual que é teu risco? Quanto você quer tirar do bolso para aproveitar daquela valorização imobiliária, né? Porque aqui você está cortando 200 mil de entrada, comprando um imóvel de 400 e pagando as suas prestações. A valorização desse imóvel é em cima dos 400 mil. E os seus juros, né, é em cima daquele saldo devedor que você tem ali. E aí você vai ter que fazer a conta de qual é a situação melhor para você. Fiz essa simulação com esses prazos. Mas, Vinícius, o que é melhor para mim, né? Fiquei em dúvida. Para você vai ter que testar. Será que você vai conseguir? Se você tem, né, 50% de entrada, tudo certinho, quero testar o que vai ser consórcio ou não. Você vai conseguir financiar em 240 meses ou o banco só vai liberar para você em 360? Vamos dizer que o banco liberou em 360 meses aqui. O valor aqui final do contrato já aumenta bastante. Aqui para o saque aumenta um pouco. Vamos ver lá na comparação com o consórcio. Na comparação com o consórcio, se eu aumento para 360 meses e sigo esse mesmo raciocínio, quanto que eu pago aqui nos primeiros 5 anos? 125, 145, 105. 249, 271, 238. 370,
375, 416. Seu saldo devedor após 15 anos, 175 mil na Price, 99 na SAC e 66 no consórcio. Isso se você comprou imóvel para você morar. Se você está comprando um imóvel para aluguel, né? Vou já pegar aqui 15 anos, né? Deixei alugando 15 anos. Entrou no seu bolso 69 mil aqui, 79 mil aqui, 29 aqui. O que sobra no seu bolso após vender esse imóvel ou quitar esse contrato? 853, 929, 922. Sempre a SAC deu aqui financeiramente, no resultado final, lá nos 15 anos, um resultado maior, porque ela amortiza muito mais. Se você amortizar o mesmo na Price, vai ser exatamente igual. A Price ela fica igualzinha a SAC, se você tiver a mesma amortização. Depois eu posso fazer um vídeo mostrando isso. É a mesma tabela, se a gente amortizar o mesmo, exatamente igual. E o consórcio, se você amortizar também a mesma quantia que você amortiza na SAC lá no consórcio, e você pode amortizar, você vai ter um resultado melhor. Até falando sobre amortizar consórcio, que as pessoas não entendem sobre amortizar consórcio, é porque é aquilo que eu expliquei aqui em cima. No financiamento, quando você financiou 400 mil, seu saldo devedor é 200. Então, você vai amortizar. Se no primeiro mês você ganhou lá um dinheiro e você quer quitar o contrato, você vai quitar, vai pagar 200 mil que está o contrato. No consórcio, você fechou o consórcio agora e no primeiro mês você recebeu um dinheiro e quer quitar, você vai ter que quitar 500 mil. Então, não tem como quitar os 400 que você pegou, os 200 que você pegou. Você vai quitar o valor cheio, né? Vamos até pegar aqui só para vocês entenderem aqui no fluxo. Então, contratei a carta de 400 mil, aí foi lá no sexto mês, dei o lance de 200, fui contemplado. Contemplou. Aí, beleza, aí eu recebi um dinheiro, eu quero quitar, né? Aqui, seu saldo devedor já vai estar de 282. Enquanto no financiamento, ali no começo, seu saldo devedor já vai ser 200 para baixo, aqui ele tá mais, porque ele já soma taxa de administração reserva. Esse é o vídeo, essa planilha tá na descrição do vídeo, para quem quiser baixar, e como eu falei, você tem que simular para você, simular as suas condições que você tem de entrada. O consórcio é muito válido para quem tem a entrada de 50% e tá fazendo um negócio de um giro de 5, 10 anos, ele vai ser uma vantagem nesse tempo, que você vai desembolsar bem menos dinheiro e vai absorver toda a valorização daquele imóvel. Conforme esse contrato vai alongando demais, o consórcio vai deixando de ser vantagem comparado às outras opções, mas vai muito de cada pessoa. Tá? Muito de cada pessoa. Até porque financiamento imobiliário tem um limite, quanto que o banco vai te emprestar, você vai conseguir financiar 1, 2, 3 imóveis. Quantos imóveis o banco vai deixar você financiar? Às vezes não deixa, tem que ir para uma outra opção. Então é isso. Se tiver mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários do vídeo. A planilha também está no link para baixar. Se quiser agendar uma aula aqui sobre esse tema, para a gente pegar aqui esses dados, destrinchar como que eu fiz esses cálculos, você entender melhor ainda, também vou deixar no link aí. Beleza? Valeu!